Apoio Célula Mater, Laboratório de Análises Clínicas. Clínica Multimagem. Doutora Rose Marques. Bom, gente, estou aqui com a doutora Silvana, terapeuta especializada em hipnose clínica, minha amiga. Passei pelo processo com ela, adorei, para mim foi incrível. Estou mudando muita coisa na minha vida, com muita facilidade, que eu não tinha para mudar. Estou fazendo meu relato aqui. Muita coisa que eu tinha dificuldade, né? Até comentei a questão do refrigerante, estava falando aqui nos bastidores, né? Que eu sou viciado em Coca, adoro Coca. Quem me conhece sabe que eu não bebo, não fumo, mas gosto muito de uma Coca-Cola, de um refrigerante. Era uma coisa que me acalmava, assim, no final do dia. E eu tirei isso com maior facilidade e eu nem tenho vontade de tomar. Então é uma coisa muito engraçada. Parece que foi mágica. A Sil fez uma mágica comigo. Então quero te agradecer por estar me recebendo aqui no teu instituto. Tá muito elegante, como sempre. Muito legal. Obrigada, Pedro. Fico feliz. Na verdade, as mudanças com a hipnose é muito rápida, né? Tudo que você tem, as consequências estão ligadas a uma origem, algum fator emocional que aconteceu lá na infância, como foi no seu caso. A partir do momento que você buscou, resolve. E como foi para você a vivência? Foi muito real? Como foi? Fala para mim. Então, que nem eu falei pra você, quando eu vim muito cru, né? Eu falei, vamos ver o que vai acontecer. Eu não esperava nada. Vim com o coração aberto, falei, vamos ver, né? O que vai ser. E esse processo todo, eu achei muito legal. Pelo processo, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu chorei fazendo. Nunca. Eu sou uma pessoa muito fechada, que me conhece assim pra chorar na frente de outra pessoa. E eu chorei no processo, porque foi uma coisa incrível, assim. Parecia que eu estava me libertando de uma coisa ruim, que estava uma mágoa, né? Não uma mágoa dos outros, mas uma mágoa que você tem da vida, de algumas coisas que você guarda com o tempo, que você nem percebe. E parecia que aquilo tudo estava saindo de mim. Então foi um processo muito bonito, muito legal mesmo. Eu até me emocionei, né? Uma coisa que é difícil de acontecer. Eu não esperava. É verdade. A dor que nós guardamos, que nós não entendemos, que está por trás de uma emoção, é uma percepção que nós vivemos quando criança. Então a gente precisa se colocar numa posição de uma criança para entender como que ela sente e ela não tem experiência de um adulto. A gente brinca que uma criança ela tem insegurança e um adulto ela tem problemas, né? A criança não sabe resolver. Para ela é algo, tudo que um adulto faz vira verdade absoluta. E a gente guarda isso e nós não entendemos onde está a origem das coisas. A causa, né, do problema. Chegar na causa do problema e resolver a causa, né? A gente até falou, pô, essas palestras motivacionais são muito legais, né? É legal fazer esses cursos de palestra, te motiva mesmo. Mas se você não resolver a causa, é o elemento chave da coisa, onde foi criado o problema, eu acho que não tem como desencadear tudo, né? Sobra coisas. Se você pode até ficar motivado um dia, dois, mas aquele problema volta e te deixa pra baixo, te deixa triste. Agora você resolvendo na causa, você tem não sei se é uma percepção melhor sobre si próprio, é uma sensação muito diferente. Então, Pedro, hoje eu até fiz uma postagem de uma pessoa que eu atendi ontem, foi uma terapia muito, muito profunda, muito bonito. E eu comentei, a minha vontade verdadeira seria que as pessoas todas se permitissem ler um pouco mais, conhecer sobre a técnica, porque é uma técnica utilizada no mundo todo, cientificamente comprovada, de extrema seriedade, usada por médicos, hospitais, em cirurgias. Infelizmente, o que eu percebo é que nós temos aqui no Brasil ainda um ego talvez muito inflado, muita concorrência, enquanto a preocupação maior deveria ser com o ser humano. Eu não acho justo que uma pessoa sofra anos com uma dor sem resolver, né? E a hipnose, ela é uma técnica complementar. Eu tive um grande professor, o mestre é um americano, chama Roy Hunter, um dos maiores, um grande, é PhD e um dos maiores hipnólogos que existem. E ele fala que ele relata muito que nos Estados Unidos é uma técnica complementar respeitadíssima, inclusive os juízes, quando tem casos de pessoas que bebem, que tem que fazer, é obrigado a fazer terapia,
por dirigir alcoolizado, é mandado para hipnólogo. E todas as outras profissões mandam, porque você resolve o grosso, você resolve o que está lá profundo, e depois fica fácil de fazer uma terapia, um tratamento de câncer, um tratamento psicológico, qualquer coisa. Então não existe concorrência, as pessoas deveriam trabalhar de forma unidas em prol da humanidade, do bem-estar, da cura, que eu acho que é esse que deveria ser um objetivo maior. E eu fico chateada. Então, ontem foi uma mudança tão bonita como a sua, e não é mágica. Eu brinco que, assim, os méritos eu tive... Parece, mas parece. Não é mágica, mas parece. É muito rápido. O mesmo resultado que você tem, não é desqualificando nada, você tem 600 terapias, você vai ter em uma média de 22 terapia convencional, uma média de 22 terapias de psicoterapia e 5, 6 hipnose clínica. Então, o resultado é muito rápido, porque você busca lá no fundo a origem de toda doença que nós falamos assim. Essa doença tem uma origem emocional. Você consegue buscar o que causou. Então, eu gostaria que as pessoas se abrissem um pouco mais para que conhecessem, porque é algo muito bonito e muito profundo, e a mudança é muito rápida. Muito legal, com certeza, mudou bastante coisa. Em relação a mim, o jeito que eu vejo as outras pessoas, e em relação às pessoas também comigo. Engraçado isso que você falou pra mim, quando eu sair daqui, você vai ver que as pessoas vão mudar com você. Não vai ser só o seu entendimento a elas, né? E muda muito. Então é uma coisa, com certeza, que foi uma realização na minha vida. Eu gostei bastante, indico aí pro pessoal de casa, né? A primeira vez que eu vim aqui, a gente já fez uma outra entrevista, né? Eu não tinha feito terapia nenhuma, a gente falou superficialmente, uma entrevista séria, superficial, mas eu não sabia o que era, né? Então, total diferente, muito diferente do que é hoje. Eu saber, ter feito, né? A sessão e saber o que estou falando, do que se trata. Então, muito diferente, muito legal, indico. Vamos entrar num assunto que é depressão na época do coronavírus. A depressão sempre foi um problema no mundo, né? As pessoas cada vez mais têm problemas e não sabem lidar com eles, né? Guardam mágoas, né? Problemas com a família, com dinheiro, nossa, problema de tudo quanto é jeito, né? E acaba guardando tudo isso e não sabendo como resolver, ficam com ansiedades, deprimidas, e tudo isso é muito ruim, né? E acho que é a doença do século, né? A doença que mais vai matar as pessoas hoje em dia vai ser isso. A depressão, a pessoa não saber, não achar que tem um caminho, né? Achar que não tem mais uma saída, é uma coisa muito, muito complexa. Então eu sei que você entende bastante disso, então tô com a pessoa certa para falar disso. Um dos fatores que eu mais atendo aqui são as questões emocionais. Embora a hipnose pode ser usada para questão de doença, câncer, para qualquer situação, para fobias, mas é a questão emocional. E realmente você falou correto. Nós tivemos agora pela OMS, Organização Mundial da Saúde, eles falam que nós vamos vai ser o mal do século. Nós vamos terminar atingindo uma média de 350 milhões de pessoas. Nós fizemos uma live, acho que há algumas semanas, né? Lembra que nós comentamos que nós tínhamos no Brasil 12 milhões de pessoas sofrendo com depressão. Sim. Hoje nós temos uma estatística de 18 milhões. Desde a live até agora, nesse momento, de 12 para 18 milhões de pessoas com depressão. Um número preocupante ao extremo, né? 18 milhões de pessoas é muita gente. É muita, muita, muita gente. E são pessoas que vão terminar sofrendo, tomando um número de medicamento absurdo. Lembrando que o medicamento, muitas vezes, ele é necessário, mas ele vai resolver apenas os sintomas. Sim. Se a pessoa parar de tomar o medicamento, que a gente chama de efeito rebote, a depressão vem ainda mais forte, muito mais profunda. E tem pessoas que tomam medicamento a vida toda. Né? Exatamente. Você tem relacionamentos que encerram por conta da depressão, pessoas que perdem o trabalho, que deixam de viver, e aquilo vai tomando uma proporção tão grande, pessoas que não conseguem sair de casa, começam a ter fobia social. É muito triste isso. Tem pessoas que ou vão para o lado da obesidade, ou não conseguem ter uma alimentação. Então, é muito preocupante mesmo. É um número muito grande e precisa ser olhado isso com carinho e com atenção. Lembrando que, assim, não é essa questão da quarentena ou do vírus. Isso está muito lá atrás.
A pessoa não desenvolveu uma depressão agora. É algo que ela já tinha na sua história, dentro de si, e agora só foi um gatilho para isso vir com mais forças. Tudo na depressão, né? Teve aí o gatilho de vir tudo isso, né? Mas a pessoa já tinha depressão, já estava dentro dela, né? Esse problema. E aí agora com tudo isso que está acontecendo com o mundo, né? As pessoas tiveram que ficar em casa, muitas pessoas sem sair, pessoas idosas às vezes não podem sair, muitas restrições, né? E a gente, o brasileiro, né? Falando do nosso povo, né? A gente gosta de abraçar, de beijar, né? A gente gosta de ter esse convívio com as pessoas. Muita falta, faz muita falta tudo isso, né? Eu como uma boa reikiana, eu vou te falar que o abraço, ele cura, é maravilhoso. Se você dá um abraço na pessoa, coração com coração, se emana uma energia maravilhosa e faz muita falta. É verdade. E a Sil me contou que o Roberto Carlos, ele é reikiano. E eu fiquei muito surpreso mesmo, que ele é reikiano, que é um cara que eu sou fã, né? O Roberto Carlos é o rei, né? Ele é formado, inclusive, no mesmo instituto, pelo mestre que eu me formei, Johnny DeCarli, eu acho que é uma das pessoas mais respeitadas a nível mundial. E ele se formou lá, e o que curou a depressão dele, aquele problema que ele tinha com pessoas com roupa marrom, tudo, foi com o reiki. O reiki ajudou ele. O reiki, na verdade, ele vai chegar no mesmo resultado que nós temos com a hipnose clínica. A diferença que com o reiki nós vamos precisar de 20 a 30 sessões, enquanto com a hipnose nós conseguimos isso com uma média de 3, 4 sessões. Então, e na primeira sessão a gente já tem um resultado que às vezes pode chegar até 90%. Então, eu já tive pessoas que optaram pelo reiki, mas eu como profissional, eu preciso deixar à disposição. Eu não acho justo que uma pessoa sofra. Já aconteceu aqui alguns casos de pessoas que tiveram 12 anos de terapia e vieram em 2 sessões, elas se libertaram, resolveram e hoje estão ótimas. Já teve caso de crianças que, sendo acompanhado por 3 neurologistas, ninguém descobriu que a criança tinha um menino de 12 anos. Também foram 2 sessões e ele ficou ótimo, resolveu o que ele tinha, o problema que ele tinha, que era físico, e tá perfeito, seguiu a vida, ótimo, e um menino muito, muito inteligente, muito doce, e estava no estado, já entrando numa depressão, por conta da dor que ele sentia, do que ele estava vivenciando. Quando o papo tá bom, a gente vai deixando rolar, né? Mas o pessoal ali atrás tá falando, intervalo, é hora do intervalo. Então, gente, vamos para um breve intervalo. Me espera aí, tá? Não vai embora, não. Fica aí me vendo. Gosto muito da... Vai melhorar. O assunto já tá bom, vai melhorar ainda mais. Bom, vamos pro comercial e a gente já volta. Espera aí. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Estamos de volta com o programa Pedro Filete. Estou aqui com a minha amiga, com a doutora Silvana, terapeuta especializada em hipnose clínica. Quando a gente estava conversando da depressão, né? A gente terminou o bloco falando de depressão. Depressão é uma coisa muito séria, né? Que muitas pessoas não acreditam, tem muitos preconceitos. Mas o que é a depressão em si? O que é a depressão, Sil? A depressão, ela precisa ter 2 ou mais fatores que terminam atingindo os 2 hemisférios cerebrais,
Nós temos 2 amígdalas cerebrais que são responsáveis pela parte emocional, pela gestão emocional. E a pessoa vive num looping, ela não consegue sair daquela dor daquele momento. E realmente, como você falou, muitas vezes ela é incompreendida. Quantas vezes a gente ouve pessoas falar o seguinte: mas você tem tudo, você é feliz, você tem um trabalho, você tem uma boa casa, você tem dinheiro. Como ter depressão? A pessoa não sabe da onde vem aquela dor, ela entra em momentos de choros compulsivos e ela não consegue sair daquilo. Algo que é muito importante, que eu confesso que eu acho que eu nunca ouvi um profissional explicar, um dos fatores extremamente importante é o nosso intestino, uma boa alimentação. Por quê? Nós temos um nervo que chama vago, que ele vai do cérebro até o sistema gastrointestinal, passando pelo tórax, e é no nosso intestino que nós produzimos 90% da serotonina e 60% da dopamina, que são os hormônios, a parte da felicidade, do bem-estar, que é uma gestante, por exemplo, para ela é imprescindível durante a gestação. Então, uma boa alimentação resolve muito para pessoas que têm problemas de intestino, podem ter tendência à depressão. Então, isso é algo que as pessoas deveriam olhar muito, sim. Mas a depressão em si, ela vem quando você tem 2 traumas, 2 problemas juntos que atingem os 2 hemisférios cerebrais e a pessoa não consegue sair daquilo. Isso ninguém fala, às vezes, da alimentação, né? Claro, nutricionista e tal, mas o médico, quando você vai tratar um problema, né? Você fala, pô, tô meio pra baixo e tal, né? A pessoa não fala, você tem que comer melhor, né? Passa muito por cima. Se falar, passa por cima. Não explica, né? Que todos esses hormônios têm muita relação, né? Então, assim, se você comer melhor, você vai ter mais esses hormônios que vão ajudar muito na sua felicidade, no seu prazer, na sua alegria no dia a dia. Então, é muito importante esse trabalho de avisar isso, né? Que a alimentação é importante para tudo, até para a felicidade, não é verdade? Exatamente. Por exemplo, se você pegar alimentação, nós temos alimentos que vão ajudar diretamente no cérebro, na parte de pessoas que estudam, porque a gente vive estudando. Acho que é todo mundo, né? Todo profissional hoje, ele não para mais de estudar. Então, a alimentação é importante e, infelizmente, os médicos hoje, os profissionais, é o seguinte: eles dão uma receita e eles não explicam por quê. Você tem um problema e ninguém explica o motivo daquilo. Nós tínhamos antigamente os médicos antigos, que eram médicos familiares, ele sabia o seu diagnóstico, o seu histórico, e hoje isso se perdeu, né? Você procura uma área da medicina específica e a pessoa te dá um creme, um medicamento, uma receita, mas ninguém te explica o porquê, por quanto tempo, o que você poderia fazer. E eu acredito realmente que a cura está dentro de cada um, na sua história. E nós conseguimos, com o equilíbrio do nosso corpo, resolver muita coisa mesmo. E as pessoas relatam muito que vão no médico, né? E o médico nem, às vezes, as pessoas falam brincando, mas eu, pô, fui lá no médico, ele nem olhou pra minha cara. Muita gente fala isso. Eu sentei lá, ele não olhou pra minha cara, não falou comigo direito, ele só falou assim, faz esses exames aqui. Aí na volta trouxe os exames pra ele falou, deu outra receita. Olhou os exames, não sei o que lá, outra receita. Olha, você vai tomar isso, isso e isso. Mas às vezes nem explica. Antigamente a medicina é muito voltada, né? A você tocar no seu paciente, né? Você sentir. A medicina é muito de tocar, né? De sentir aquilo, né? De sentir a pessoa, de ver, né? A gente tem que usar todos esses órgãos do sentido para um diagnóstico. Que hoje isso se perdeu muito, né? É uma coisa mecânica, né? Então, tu não precisa de médico se é só ler o resultado, né? O médico tem que ter tudo isso. Então, eu acho que isso falta muito hoje em dia. O que as pessoas mais relatam quando vêm com depressão aqui? O que as pessoas falam quando te procuram? Basicamente, são 3 medos, que seria o medo do pensamento, porque ela fica... são pensamentos negativos constantes. Com medo da morte, são pensamentos ruins. Muitos e não se controlam esses pensamentos, são incontroláveis mesmo. Uma sugestão seria que as pessoas próximas, familiares, todo mundo, fizesse o quê? Dessem sugestões positivas, trouxessem coisas boas. Outro medo é o medo da solidão. A pessoa se fecha, ela normalmente fica num quarto, ela não quer convívio, mas não é o desejo dela. Ela quer sair daquilo, mas ela não consegue sair. E o medo da recaída.
Quando a pessoa começa a tomar medicamento, começa a equilibrar, ela tem o medo da recaída. E aí vem emoções como insegurança, incapacidade, medo de fazer as coisas, e aí a vida termina parando muito por conta desses medos. São paralisantes. E Sil, você vai falar um pouco das dicas para ajudar as pessoas, né? Algumas dicas para ajudar as pessoas, mas eu queria saber primeiro, como é que você se sente com tudo isso? Não é uma carga, às vezes, de energia muito negativa que vem? Eu não sei, eu estou sendo bem leigo, mas eu imagino aqui, você trabalha e tem muitos pacientes, né? Muitas pessoas, até não de Santos, do Brasil todo, te procuram, né? Porque sabem do seu trabalho, e as pessoas te procuram com muitas energias negativas. Falam da família, falam de problemas pessoais, de dinheiro, do que aconteceu. Não fica uma coisa meio tensa? Quando você vai para sua casa descansar, deita no travesseiro, você consegue limpar tudo isso? Ou nem entra em você? Explica como funciona um pouquinho disso. Bela pergunta, Pedro. Na verdade, assim, 70% das pessoas que eu atendo, incrivelmente, eu fiz esse levantamento há pouco tempo, tem origem de sintomas de emoção, de depressão, ansiedade em um abuso. Então, a gente vive realmente coisas muito, se acompanha, né? Coisas muito doídas. O que para mim modificou muito, que me estabilizou, é o reiki. Então, isso me traz um equilíbrio muito grande. Eu percebo que os outros profissionais da área, eles conseguem atender 2, 3 pessoas no máximo semanal. E eu não, eu consigo com uma demanda bem maior, eu me sinto super bem. Ele, aliás, me faz um bem imenso ver as pessoas bem. Se sente muito bem, né? Eu sempre percebi isso em você. Você gosta muito de saber que está sendo uma ponte para ajudar as pessoas, sentir que ela melhorou, né? E é legal, porque quando eu tive minha sessão, você perguntava, né? E aí, como é que você tá, né? E eu tava, tipo, muito bem, até ponto de esquecer de te contar como tava. De tão bem que eu tava, eu não queria nem saber de É falar. normal, é normal. Às vezes as pessoas pagam 4, 5 sessões, vêm 2 e esquecem, porque aquilo vira sua nova realidade, né? Mas o que aconteceu com você é trivial, viu? Eu fico às vezes chateada, mas por outro lado eu fico feliz. Tô sendo sincero, tu sabe que eu sou sincero. Não, mas a nossa amizade, eu sempre lembro de você muito como minha amiga, né? Às vezes nem acabo lembrando que a gente você teve que me dar esse tratamento e tal, né? Que a gente conversou tanto. Eu lembro mais da nossa amizade. Eu não fico lembrando dessas coisas, não. Bom, exemplos de paciente que se libertou e depois eu quero saber as dicas. Vamos deixar as dicas pro final. Exemplos de paciente que veio aqui com problemas e se libertou. Na verdade, eu tenho 2 casos até hoje, todos esses anos, de pessoas que não quiseram olhar a sua dor. E a gente tem que respeitar, porque é uma decisão única de cada pessoa. Mas, no geral, todas as pessoas conseguem resolver a sua dor. E é um emaranhado de coisas. Você vai resolver, às vezes, uma depressão e vem tanta coisa ali junto, tudo que você viveu. E aí, junto com a depressão, resolve uma insegurança, uma incapacidade, foco, muda toda uma estrutura da pessoa. E as dicas? Dica é que é a parte mais legal. Estamos chegando na parte final do programa, agora vem as coisas mais legais, perguntas mais legais. Quais são as dicas pro pessoal que está de casa, o pessoal melhorar esses problemas que tem? Gente, dica seria procurar um profissional e resolver de verdade, tá? Eu acredito que nós não temos ainda estrutura e equilíbrio emocional, essa evolução toda, esse amor todo, e para resolver sozinhos, mas nós podemos sim. Praticar o silêncio é a primeira coisa. Eu acho que a gente parar um pouquinho, olhar para dentro, respirar, uma meditação, ficar no aqui e agora, certo? Amar a si mesmo, segunda dica, porque a gente coloca no outro a responsabilidade da nossa felicidade. E aí você estraga um relacionamento e não está no outro, a felicidade é sua, né? Atividade física é de extrema importância. Agora nós não podemos fazer muito, mas dá para fazer, né? Tem tanto aplicativo. Faz em casa, se vira. Tem 15 minutinhos, 10 minutos, e lá a gente vai fazendo. Uma alimentação saudável e o sono. Sono é imprescindível para a pessoa ter equilíbrio. Sono é a base de tudo. A gente está chegando, infelizmente, na parte final do nosso programa, né? Infelizmente mesmo, porque eu adoro conversar contigo, eu sinto muito bem, né? Nossa energia bate muito, isso é muito legal. Queria que você fizesse convite pro pessoal de casa a conhecer aqui o Instituto, né? Que às vezes as pessoas veem um programa, se interessam, falam, pô, eu quero fazer uma consulta lá, tô precisando, eu quero conversar. Às vezes a pessoa não quer, a pessoa quer fazer, pô, quero saber mais sobre isso, uma informação.
E normal, a pessoa pode entrar em contato com você, mas às vezes o maior erro de uma entrevista é você não perguntar, às vezes, o canal de contato com a pessoa, né? Que às vezes você faz um programa e aí esquece. Faz o programa, corre tão bem o programa que você esquece de fazer essas perguntas que são muito importantes do contato da pessoa. Então eu queria que você passasse seu contato pessoal de casa, como o pessoal fala com você. Gente, nós temos um Instagram, que é meu nome, Silvana Funk, @SilvanaFunk. Entrem lá, tem vários relatos, tem muitos depoimentos, a gente faz questão de colocar um depoimento com o endereço da pessoa, onde a pessoa fala o resultado rápido, como foi, para que foi o tratamento. Vocês podem ligar, normalmente a gente marca, ou faz uma videochamada, mas a gente procura atender todas as pessoas, tá? Passa o Instagram de novo, pessoal? @SilvanaFunk. Como é Funk, Funke. Vocês podem ligar, mande uma mensagem no direct, a forma que vocês acharem melhor, e a gente conversa. Tirem a dúvida, porque eu sei que hipnose não é algo conhecido. Infelizmente, nós temos pessoas que não são bons profissionais, ou a hipnose de palco, que é um entretenimento, é uma coisa legal, mas não tem nada a ver com a parte médica. Então, eu faço convite para que vocês venham conhecer nosso espaço. É um lugar especial, a gente procurou fazer uma decoração, um ambiente agradável, para que todo mundo aqui dentro consiga se desligar do mundo exterior e realmente conseguir encontrar sua cura interna. Sil, a última pergunta, deixei o melhor pro final, hein? A última pergunta é polêmica, brincadeira. Estou perguntando sempre para os convidados, né? Eu acho que é uma pergunta interessante de se fazer, é muito ampla, né, essa resposta, mas é uma coisa interessante. O que é a vida para você? O que é a vida para a Sil? Pelo que você já viveu, de experiências negativas e positivas, coisas que já aconteceram, o que é a vida para você? Ai, Pedro, difícil? Aqui a pergunta só foi pergunta difícil, não tem pergunta fácil. A vida para mim é o equilíbrio. Para mim, minha família é minha base. Mas eu acredito que tenha que ser um equilíbrio, porque se eu jogar neles a responsabilidade da minha vida, eu termino não libertando meus filhos para a vida deles. Eu vejo que tudo que eu passei, toda a minha dor, tudo que eu passei de ruim hoje, virou minha força. Porque eu estou viva, eu estou aqui. Então, tudo que a gente vive, por pior que seja, nos fez forte. E minha vida hoje é ver a felicidade dos meus filhos. E o que me alimenta minha alma é poder ajudar um pouquinho no mundo. Para mim é muito claro que isso é minha missão. Eu mudei de uma profissão assim radicalmente. Poder ajudar e semear essa coisa boa, resgatar, porque eu acredito que a gente não precise de muitas gerações para mudar o mundo. A gente precisa de uma geração. Ou a gente muda a mãe, o pai, ou muda o filho. E aí você tem para frente toda uma geração com um outro valor, com amor, com uma outra visão. Então, para mim, vida é isso. Muito bonito, gostei, um show de bola. Sil, quanto livro bom aqui, hein? Acho que eu vou pedir algum emprestado. É perigoso, eu gosto de ler, ficar muito livro aqui perto de mim é perigoso de eu querer pegar algum emprestado, viu? Tem coisas da área de saúde que você gosta, viu? Show de bola, muita coisa legal. Tem. Muita coisa boa. Gente, infelizmente chegamos no final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que seja tão bom pra vocês como foi pra mim. E pra mim sempre é muito legal estar com a Sil, com uma pessoa boa, uma pessoa pra frente, muito estudiosa, né? É bom estar com pessoas que têm conhecimento, né? Isso é muito gratificante. Fique com a extensa programação da Santa Cecília TV. Muito obrigado. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.